Palestra: O Jogo da Vida. Por Neville Goddard. 7 de março de 1969. O jogo da vida, como todo jogo, é jogado dentro da estrutura de certas regras, e qualquer violação dessas regras acarreta uma penalidade. Você e eu estamos jogando este jogo de manhã à noite e, portanto, devemos aprender suas regras para jogá-lo bem. Eclesiastes nos dá esta regra: e mesmo em seu pensamento não amaldiçoe o rei, nem em seu quarto amaldiçoe o rico, pois um pássaro carregará sua voz ou alguma criatura alada contará o assunto. E Marcos nos dá outra: como tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá. Se você deve acreditar que recebeu seu desejo para alcançá-lo, então você deve começar seu jogo acreditando que está terminado. Você deve sentir-se em e participando de seu objetivo. E você deve persistir nesse sentimento para alcançá-lo. Agora, outra regra é dita desta maneira: e lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Em outras palavras, não se preocupe em como isso vai acontecer, apenas faça. Esta afirmação não tem nada a ver com fazer o bem como o mundo define a palavra. Jesus era carpinteiro. A palavra significa aquele que produz da semente, como uma flor, uma árvore, a terra. A profecia do Antigo Testamento é a semente que um carpinteiro chamado Jesus faz nascer. Ele não vem para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. A palavra pão na afirmação, e lança o teu pão sobre as águas, significa devorar, consumir. Água é um eufemismo para sêmen, aquela água viva que carrega o esperma do homem. O ato criativo é psicológico, não físico, mas as intenções são as mesmas. Você deve lançar seu pão sobre as águas com paixão. Você deve estar consumido pelo desejo e literalmente ardendo de amor por sua posse, pois um ato imaginário intenso sempre atrairá para si sua própria afinidade. Winston Churchill partiu deste mundo como um homem de muito sucesso, no entanto, durante sua vida ele teve muitos fracassos. Então um dia ele fez essa descoberta, que mudou sua vida. Estas são as palavras dele: o humor decide a sorte das pessoas, em vez de a sorte decidir o humor. Deixe-me colocar desta forma: o jogo da vida é ganho por aqueles que comparam seus pensamentos e sentimentos internos com o que aparece do lado de fora. E o jogo é perdido por aqueles que não reconhecem essa lei. Sendo consumidos pela raiva, eles não veem nenhuma mudança em seu mundo. Mas se eles mudassem de humor, suas circunstâncias mudariam. Então eles reconheceriam a lei por trás de seu mundo. Há aqueles que ficam deprimidos o dia todo e permanecem assim por toda a vida. Lembro-me em Nova York, quando via certas pessoas andando em minha direção, eu queria atravessar a rua, porque não queria ouvir suas histórias deprimentes. Eles passavam horas contando sobre sua esposa ou marido, seus filhos ou netos, e cada história voltada para a depressão. Nunca mudando seu humor, seu mundo nunca mudou. Não vendo nenhuma mudança, eles não reconheceriam uma lei entre o mundo interior que eles mantêm e o mundo exterior de resposta. Mas se você aplicar essa lei, poderá prever seu futuro. Sinta um novo humor crescer dentro de você. Sustente-o e em breve você conhecerá pessoas que encarnam esse novo estado. Mesmo objetos inanimados estão sob o domínio dessas afinidades. Com certo humor, fui à minha biblioteca e retirei um livro que não toco há anos. E quando abro casualmente, encontro a confirmação do meu humor. Uma mesa, embora permaneça a mesma, será vista de forma diferente com base em seu humor momentâneo, pois tudo o reflete. É o seu humor que decide a sua fortuna, não a sua fortuna que decide o seu humor. As pessoas que se sentem pobres atraem a pobreza, sem saber que, se sentissem ricas, atrairiam riqueza. No livro de Provérbios, é dito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora, a lâmpada do Senhor é a luz do mundo. Nós contivemos essa luz, e a natureza, o gênio, é nossa escrava, moldando o mundo conforme nosso humor dita. Por natureza quero dizer toda a humanidade, o mundo animal, vegetal e mineral. Na verdade, tudo o que aparece do lado de fora é escravo desta lâmpada. Formado a partir de dentro, este escravo moldará seu mundo para refletir seus pensamentos, e nenhum poder pode impedir seu cumprimento.
Torne-se consciente do que está pensando e reconhecerá uma lei entre seu humor e as circunstâncias ao seu redor. Então você vai prever com certeza, porque você sabe que certos eventos, estando em harmonia com seu humor, devem aparecer. Tudo, seja um ser vivo ou um objeto inanimado como um livro, deve parecer testemunhar seu humor. Agora, para jogar o jogo da vida, você deve saber o que quer para substituir o que tem. Quando você sabe o que é, deve assumir a sensação de que o tem. Embora sua razão e seus sentidos neguem sua existência, a persistência fará com que sua suposição se torne um fato e se objetifique em sua tela de espaço. Jogue o jogo desta forma. Você pode pensar que não funciona, mas isso é porque você não tentou. Você pode achar que a ideia é estúpida, mas eu lhe digo, o humor decide sua sorte. Acredite em mim, pois provei esse princípio repetidamente em minha vida. Foi Winston Churchill quem galvanizou o mundo ocidental colocando suas palavras em prática. Apesar dos horrores e bombardeios em Londres, o Sr. Churchill manteve o clima de vitória, e mesmo nos dias mais sombrios ele não vacilaria. Sabendo que o clima iria se exteriorizar pelo mundo, ele manteve o clima enquanto seus oponentes, não conhecendo a lei, depositavam sua confiança em exércitos e máquinas de guerra. A maravilhosa declaração do Sr. Churchill, registrada no A New York Times, provou-se para mim. Simplesmente captando o humor, mudei as circunstâncias da minha vida. Agora eu ensino outros como fazê-lo. Convido você a se perguntar como se sentiria se seu desejo fosse realizado agora. Brinque com o pensamento. Brinque com ele um pouco e o clima virá sobre você. Mantenha esse humor brincando com os sentidos que ele evoca e observe seu mundo mudar para combinar com seu novo humor. Deixe-me contar a você de uma senhora que conheço que, em seus 60 e poucos anos, não tinha nada quando colocou esse princípio em prática. Todas as manhãs, enquanto tomava banho na banheira antes de ir para seu emprego de $75 por semana, ela dizia a si mesma: "E algo maravilhoso está acontecendo comigo agora." Ela continuou brincando com o clima, brincando com a sensação de que algo maravilhoso estava acontecendo. Naquela mesma semana, ela recebeu sua primeira descoberta. Durante 30 e tantos anos esta senhora tinha assistido à ópera, concertos e espetáculos da Broadway, com um amigo íntimo. Todas as noites jantavam em algum restaurante fabuloso, mas ele lhe dissera muitas vezes que nunca lhe daria dinheiro. Mas de repente ele mudou de ideia e assinou um fundo fiduciário de $100.000 para ela, para ser gasto imediatamente como ela desejasse. Pouco tempo depois, ela começou a aplicar a lei em maior grau e ele novamente montou outro fundo de $100.000 para ela. Agora, essa senhora, cujo aluguel é de $165 por mês, não pode gastar a renda que recebe de um fundo de $200.000, mais sua previdência social, mas ela não está satisfeita e quer mais. O velho cavalheiro tem um pouco de endurecimento do cérebro agora e eles se separaram. E, porque ele se recusa a vê-la, ela o amaldiçoa, embora sejamos avisados. Mesmo em seus pensamentos não amaldiçoe o rei, ou em seu quarto de cama não amaldiçoe os ricos, pois um pássaro do ar levará sua voz, ou alguma criatura alada contará o assunto. Essa senhora me liga toda semana para me dizer que está superando a maldição. Espero que sim, porque outras coisas podem entrar em seu mundo se ela continuar a fazê-lo. A lei tem seu lado positivo e negativo. Não estou aqui para julgar como você usa a lei, mas deixar que você a pratique como quiser. Se você tem o hábito de pensar negativamente, não vai sustentar o pensamento de que é tudo o que deseja ser. Você pode segurá-lo por alguns segundos, e se não se provar instantaneamente, você pode negá-lo. Mas para jogar o jogo da vida você deve conhecer as regras e aplicá-las. E lembre-se, como em todo jogo, existem regras cuja violação causa falha. Você não pode enganar a si mesmo, pois Deus não se deixa escarnecer, você colhe aquilo que planta. No mundo você pode se safar com uma violação que o árbitro não viu, mas você não pode fugir do observador em você, pois ele e você são um. Se você sabe o que fez, então ele sabe, pois sua consciência e o Pai de seu mundo são um. Você não pode se enganar. Você não pode zombar de si mesmo.
Deus vai registrar todas as suas violações e moldar seu mundo em harmonia com seus sentimentos. Deixe-me agora compartilhar uma carta que recebi de um amigo. Nele ele disse: na segunda-feira à noite um amigo me pediu ajuda, então naquela noite passei meia hora imaginando ouvir as palavras que ele diria se seu desejo fosse realizado. Pouco antes de eu acordar na manhã seguinte, a esposa do amigo apareceu em meu sonho e me agradeceu por minha ajuda. Então, terça-feira à noite, enquanto desfrutava de uma música na minha sala, meu amigo apareceu em devaneio. Falando com autoridade, poder e alegria, ele usou as mesmas palavras que ouvi quando imaginei confirmando a realização de seu desejo, e senti a emoção da conclusão. É minha esperança que a confirmação venha no presente imediato, e meu amigo ouvirá o homem lhe dizer pessoalmente sobre o cumprimento daquele ato imaginário que foi incendiado por seu amigo. Agora, em outra parte de sua carta, meu amigo disse: em um sonho, entrei no saguão de um hotel, me registrei no balcão e pedi para ser chamado às 7 horas da manhã seguinte. Enquanto eu observava, o homem marcou um 7 em negrito sobre meu nome no cartão, e então acordei. Esta é uma visão maravilhosa, pois 7 é o valor numérico para a perfeição espiritual. Também tem muito a ver com gestação e incubação. No mundo dos insetos e animais, me disseram que 280 dias é um múltiplo de 7. Sabemos que um ovo de galinha, se incubado corretamente, leva 21 dias, novamente um múltiplo de 7. Aqui encontramos o nascimento com múltiplos de 7, mas no caso dele, é a incubação da perfeição espiritual. Outra senhora escreveu, dizendo: eu me vi deitada na cama, pavorosamente pálida como se estivesse morta. De repente, um homem gigante saiu do meu corpo. Deixe-me contar a história de um artista maravilhoso, que também era um místico. Seu nome era George Russell, mas você o conhece melhor como a ele disse, e vou contar esta visão, mas onde aconteceu, não direi. Era um vasto salão com as colunas feitas de opala viva, como se as cores do amanhecer e da noite tivessem se misturado em algo vivo. Entre as colunas havia tronos sobre os quais estavam sentados reis com cristas de fogo. Um usava o brasão do dragão, outro, plumas de fogo. No centro um corpo escuro estava estendido no chão como se estivesse em transe profundo. Na extremidade do salão, em um trono mais alto que os outros, estava sentado um ser com a glória do sol brilhando atrás dele. Enquanto eu observava, 2 reis de crista se levantaram e, estendendo as mãos sobre o corpo no chão, faíscas de luz saíram deles. De repente, uma figura tão alta, tão majestosa quanto esses reis com crista de fogo se ergueu daquele corpo escuro. Olhando ao redor, ele reconheceu seus parentes e ergueu a mão em saudação. Então eles pularam de seus tronos, levantaram as mãos na mesma saudação maravilhosa e, como irmãos, caminharam até o fim e desapareceram no sol. Cada visão é um prenúncio do que acontecerá. A eu via como vindo de outra, enquanto esta senhora o via como vindo de seu próprio ser. Ambos são prenúncios de um evento maravilhoso que acontecerá em todos, pois aquele rei de crista, que é o Filho de Deus, está alojado em todos. Não importa se o corpo é de uma mulher ou de um homem, ou qual seja o pigmento da pele, dentro de cada um de nós está o Filho de Deus, que, irradiando sua glória e trazendo a expressa imagem de sua pessoa, é a grande lâmpada do Senhor. E um dia este ser majestoso se levantará de sua vestimenta de morte, e você entrará na terra da vida. Mas enquanto estamos aqui, vamos aprender as regras do jogo da vida e jogá-lo. A própria vida é causada pelo conjunto de estados mentais, o que ocorre cria aquilo que o conjunto implica. Meu amigo ouviu mentalmente as palavras que ouviria se seu desejo por seu amigo fosse realizado. Sua montagem, ocorrendo dentro dele, criou o evento a ser jogado no jogo da vida. Depois de reunir seu estado mental e permitir que ele ocorra dentro de você, você não precisa repetir o ato. Você joga seu pão na água no momento em que sentiu alívio. Embora você não tenha uma expressão física de forma sexual, o alívio é possível, e de todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais sentido. Quando alguém que você ama está atrasado, você espera ansiosamente aquela chave na porta. E quando você ouve a voz deles, seu alívio é profundamente sentido. Esse é o mesmo tipo de alívio que você terá quando tiver imaginado corretamente.
Se você achar necessário recriar o ato todos os dias, você não está jogando seu pão sobre a água. Você pode imaginar uma e outra vez, mas só vai engravidar uma vez, e se você chegar ao ponto de alívio, seu pão foi lançado na água para retornar, talvez em questão de 1 hora. O telefone tocou, minutos depois de ter imaginado, para ouvir a confirmação de que aconteceu. Às vezes, leva dias, semanas ou meses, mas não repito a ação uma vez que a fiz e senti a sensação de alívio, pois sei que não preciso fazer mais nada. Aprenda a jogar conscientemente este jogo da vida, pois você o está jogando inconscientemente todos os dias. Tenho certeza de que os milhões que estão aliviados sentem que o governo lhes deve a vida, mas não há governo, só nós que pagamos impostos. O governo não tem dinheiro e só pode dar o que tira do nosso bolso. Aqueles em alívio estão reclamando, alegando que não estão recebendo o suficiente de nossos bolsos, e esse humor persiste ao longo do dia. Seu humor nunca varia, então eles não veem nenhuma mudança e não reconhecem nenhuma lei entre o humor que estão mantendo e o mundo exterior de que não gostam. Se lhes dissessem que seu humor estava causando os fenômenos de sua vida, eles negariam. Ninguém quer sentir que é o único responsável pelas condições de sua vida, mas não há outra causa. Deus é a única causa e Ele é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. Ele fará sua parte, se necessário, porque todos nos misturamos. Tudo o que você tem a fazer é ficar no final, de dentro. Quando você imagina, você entra em contato com um sentimento, e o sentimento que você imagina, você cria. Você é o mesmo Deus que criou o mundo e tudo dentro dele, mas enquanto você está vestido com uma roupa de carne e sangue, seu poder é reduzido. Espero que você entenda as regras do jogo da vida e, porque há uma regra positiva e negativa, exorto-vos a não amaldiçoar ninguém. Eclesiastes usou as palavras a reia e a rico porque são as mais invejadas. Uma pessoa não precisa ser milionária, no entanto, para ser invejada. Ele poderia simplesmente estar um pouco melhor do que outro. Alguém poderia morar em um bairro melhor, pagar mais aluguel, talvez até ir a um restaurante melhor, ou comprar roupas melhores, para ser invejado. Portanto, somos advertidos a não amaldiçoar o rei ou o rico em nossos pensamentos, pois eles não podem ser escondidos, pois todos os pensamentos são completamente um, e por uma lei divina eles se misturam no ser um do outro. A consciência parece estar dispersa, pois todos do lado de fora estão cientes. Mas ninguém precisa pedir a outro para ajudar na mudança de seu mundo se ele o mudar por dentro. Se outro for necessário para efetuar a mudança, ele o fará com ou sem seu consentimento. Você não tem que destacar o indivíduo para desempenhar o papel de trazer a mudança que você imaginou. Ele fará sua parte, se necessário, porque todos nos misturamos. Tudo o que você tem a fazer é ficar no final, de dentro. Lembro-me de visitar minha família em Barbados quando me disseram que não poderia deixar a ilha por 7 meses, mas eu queria sair no próximo barco. Para mim, estar naquele barco era o meu fim, então, sentado em uma cadeira na casa dos meus pais, entrei no barco em minha imaginação e vi a ilha enquanto partia. Eu não sabia como chegaria lá, mas uma semana depois, quando o barco saiu da ilha, eu estava lá. Isso eu sei por experiência. Em seu desejo de ir a qualquer lugar, você deve primeiro ir até lá em sua imaginação, e mesmo aqueles que podem negar seu pedido o ajudarão quando for a hora certa. Saí do exército assim. Sabendo que queria ser dispensado com honra no meu apartamento em Nova York, dormi como se já tivesse acontecido e eu já estivesse lá. Então meu capitão, que anteriormente havia negado minha dispensa, mudou de ideia e ajudou na minha libertação. Qualquer um pode fazer isso. Este jogo é fácil de jogar e pode ser muito divertido de fazer. Pense em um objeto que você gostaria de segurar. Pense em um lugar que você gostaria de estar. Em seguida, encontre um objeto naquela sala e sinta-o até que adquira vivacidade sensorial. Não faça dela uma lâmpada, mas aquela lâmpada, não uma mesa, mas aquela mesa. Sente-se nessa cadeira até sentir a cadeira ao seu redor. Veja a sala dessa cadeira e você está lá, pois você é todo imaginação e deve estar onde quer que esteja em sua imaginação. Agora, jogue seu pão sobre a água sentindo o alívio de estar lá,
e deixe seu gênio, que é seu escravo, construir uma ponte de incidente sobre a qual você cruzará para sentar naquela cadeira, segurar aquela lâmpada e tocar aquela mesa. No Gênesis, conta-se a história de Isaque, incapaz de ver, mas capaz de sentir, chamando seu filho, Jacó, dizendo: aproxime-se meu filho para que eu possa sentir você. Sua voz soa como meu filho Jacó, mas você se sente como Esaú. Naquele momento Jacó, o estado imaginário, puramente subjetivo, possuía as qualidades de Esaú, o mundo objetivo. Assim, Isaque deu ao estado imaginário o direito de nascer. Como Isaque, você pode sentar-se em silêncio e, com suas mãos imaginárias, sentir a diferença entre uma bola de tênis, uma bola de beisebol, uma bola de futebol e uma bola de golfe. Se eles não são nada, porque são subjetivos e não objetivamente reais para você no momento, então você não pode discriminá-los. Mas, se você pode sentir a diferença entre essas chamadas irrealidades, então elas devem ser reais, embora ainda não tenham sido objetivas para seus sentidos. No momento em que você der a eles realidade no olho da sua mente, eles se tornarão reais em seu mundo. Experimente apenas por diversão. Pegue um objeto e agradeça ao ser dentro de você pelo presente. Então agradeça a quem está de fora, pois dentro e fora são vicários, assim como a vida, pois ao observar um odor, um olhar ou um sentimento interior, você descobrirá que é a própria vida. Sim, a vida é um jogo. Paulo chama isso de corrida, dizendo: terminei a corrida, combati o bom combate e guardei a fé. Eu o chamo de jogo. Ambos são competitivos, mas a oposição é consigo mesmo e não com o outro, pois não há outro. Não tente se vingar de outro. Conceda-lhe o direito de usar a mesma lei para atingir seu objetivo, mesmo que seja semelhante ao seu. O conhecimento que você compartilha nunca irá roubá-lo. Simplesmente determine seu objetivo. Sinta que você conseguiu e lance seu pão sobre a água. Então largue isso e deixe que o jogo da vida se cumpra em seu mundo. Agora vamos entrar no silêncio.